É isso, galera. Esse é o técnico Eduardo Barroca. É sobre ele e sobre a coletiva dele depois da vitória do Ceará diante do Criciúma que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Claro que o Barroca estava bem feliz com o Ceará ter vencido fora de casa e meio que ele estava numa situação onde tinha que seu time mostrar alguma melhora técnica, se não a vitória. Veio a vitória e a melhora. E ele passou a semana trabalhando com um grupo, dizendo que estava esperando essa semana para o jogo contra o Criciúma. Então, precisava dar algum tipo de resposta para você, torcedor, para nós da imprensa, que queríamos avaliar como é que teria sido essa semana do Barroca trabalhando com o grupo. Então, ele trabalhou, o grupo melhorou e, melhor ainda, venceu, marcou os 3 pontos fora de casa na partida em Criciúma. Você vê que a imagem está meio estranha, porque é o seguinte... Tentei ficar vendo como é que eu fazia para colocar uma graduação aqui de imagem que ficasse boa a minha imagem e a dele aqui atrás. Difícil, viu? Porque ou ficava uma melhor e a outra pior, ou ficavam as duas muito ruins. É por isso que a gente está nessa graduação aqui, mas o mais importante é você saber que o técnico Eduardo Barroca começou sua coletiva falando sobre as perdas, né? A perda de 2 atletas importantes. Você tem um time armado, definido para uma partida, aí de repente, no aquecimento, você perde 2 jogadores. Perder um já é bem ruim, bem complicado, bem difícil. Perder 2 atletas, aí a situação é ainda mais complicada. Foi o que aconteceu com o Barroca, ele perdeu o goleiro no aquecimento. Lembrem-se que a gente tinha mostrado durante a semana, em alguns vídeos, um problema que tinha acontecido com o Richard na quarta-feira, quando o treino teve um pequeno período aberto lá na cidade de Vozão, e eu pude presenciar, tinha muita gente lá, muito repórter, muita gente da imprensa, mas eu pude presenciar que o Richard estava participando daquele treinamento e acabou deixando o treino. Ele sentiu algum tipo de contusão, aconteceu alguma coisa. Hoje já sabemos, pelo que o próprio técnico Eduardo Barroca falou, que o Richard está sentindo um desconforto muscular. Ele, segundo o Barroca, sentiu um desconforto no adutor e por isso acabou deixando o aquecimento, no caso hoje em Criciúma, e deixando o Ceará, o jogo, né, a partida, a possibilidade de entrar no jogo. Claro que o confronto não tinha começado, o Ceará estava só no momento de aquecimento, mas deixou a escalação oficial de titular que o Barroca já tinha feito para a partida com o Richard. E além disso ele perde o Thiago Painhussá. O Thiago Painhussá tinha sentido dores na panturrilha na partida que o Ceará fez ainda no PV, aquela vitória contra o Tombense. Ele saiu dali com muitas dores nas 2 panturrilhas, mas o departamento médico fez a aplicação de gelo, teve o trabalho durante a semana, então ficou a imagem de que, tendo uma semana toda de recuperação, ele poderia jogar essa partida sem maiores problemas, mas acabou acontecendo isso aí com o Thiago não podendo participar da partida. O Lacerda entrou no lugar do Thiago e o Bruno Ferreira, goleiro, melhor goleiro do futebol gaúcho nessa temporada. Mostrou muito bom futebol, foi muito bem na partida, seguro, fez defesas importantes. Vai ser aí um problema para o Richard, que vai ficar fora de algumas partidas. Então, o Barroca falou em relação a essa questão, que é sempre difícil perder jogadores importantes assim, principalmente quando ele tem um jogador que ele já definiu ali que será titular da sua equipe, de repente, para começar a partida, ali do aquecimento, ele acaba perdendo a oportunidade de trabalhar com esse jogador, é muito complicado. Ele chamou atenção para essa questão. Agora, não chamou atenção, mas eu chamo porque quem entrou bem. O Lacerda de novo deu conta do recado, foi muito bem no jogo. E o Lacerda tinha entrado no lugar do Luiz Otávio, né, contra o Tombense. E o Bruno, como eu disse, foi muito bem na partida contra o Criciúma, demonstrou segurança, fez ótimas defesas, foi inteligente em todos os aspectos, até na hora de dar uma segurada no jogo, uma acalmada em momentos de dificuldade que o Ceará passou. Então, vamos lá. O que o Richard sentiu? Como eu já disse, um problema no adutor da coxa. Foi o próprio técnico
Eduardo Barroca disse na sua coletiva. E o que é que sentiu o Thiago Painçá? Ele sentia dores nas duas panturrilhas. Essas dores são causadas por cansaço muscular, como eu disse. Já vinha sentindo isso antes e acabou sentindo essas dores nas panturrilhas. Como é cansaço, é até possível que ele esteja no jogo da quarta-feira. Claro que vai depender de uma avaliação do departamento médico. A princípio, quem é que viaja para se juntar à delegação? O Christian. O Christian é um goleiro de 21 anos, que foi trazido para as categorias de base do Ceará. Na última temporada ele jogou no Sub-20 do Ceará, agora completou 21 anos. Foi uma captação das categorias de base do Ceará. É um goleiro que foi formado nas categorias de base do Atlético Mineiro e então jogou aí os seus momentos finais de categoria de base na base do Ceará Sporting Clube. E, portanto, está à disposição do técnico Eduardo Barroca. Sem o Richard, porque o Richard, além da contusão, no banco ele toma o terceiro cartão amarelo. Não se assustem ali, o Richard não estava ficando doido, se contundiu, foi lá brigar com o árbitro. Não, é que ele tinha 2 cartões, então ele foi inteligente, estava contundido. Sabia que a contusão, uma contusão muscular no adutor, ele não ficaria em condição de jogar na quarta-feira contra o Londrina. Então o que ele fez? Tomou o cartão, completou a série de 3 cartões amarelos, e completando essa série de 3 cartões amarelos, ele vai cumprir a suspensão automática contra o Londrina, vai tratar a lesão, não sei se já poderia na próxima rodada contra o Novo Horizontino, isso aí, os médicos, os exames, as avaliações que vão dizer, mas quando ele voltar, volta limpo de cartões amarelos. Então, foi um ato de inteligência do Richard e certamente partiu do departamento de futebol do Ceará para que ele tomasse cartão amarelo. E o técnico Eduardo Barroca vai ter os 3, como eu disse. O Bruno Ferreira, que foi o titular, o André Luiz, que já estava no banco de reservas, foi levado em terceiro goleiro, agora a gente tem certeza. Eu imaginava isso, quem viu meu vídeo na viagem, o vídeo lá do aeroporto, eu dizia, será que é uma questão do Richard? Eu tinha visto a questão da contusão do Richard no treinamento, será que é uma questão do Richard? Era mesmo, e aí o André Luiz já ficou no banco de reservas, e assim, agora tem 3 goleiros, o Bruno Ferreira, o André Luiz e o Christian à disposição do técnico Eduardo Barroca. O Barroca, é claro, tinha que falar mesmo de uma semana que ele chamou a atenção faz tempo, essa semana de treinos. Ele disse que foi muito importante e, obviamente, fez a diferença. Até fez uma menção de uma situação que ele lembrou que quando o Ceará, com ele, faz a sua estreia, primeiro jogo do Barroca comandando, lá contra o ABC, que vence aquela partida, mas na sequência vai encontrar o Sport, perde o jogo com o Sport, não joga bem a final da Copa do Nordeste, mas tinha vencido o primeiro jogo, então poderia até ter ganho com um placar melhor, assim como os torcedores do Sport entendem que o Sport poderia ter ganho com um placar de maior vantagem, o Ceará também poderia ter vencido no primeiro jogo, então cada um ganhou por um gol de diferença, apenas o Ceará acabou se sagrando campeão da Copa do Nordeste pela 3ª vez. Ali, ele chama a atenção que esse jogo contra o ABC foi um fator importante para o Sport. O Ceará jogou contra o ABC enquanto o Sport teve a semana inteira sem jogos. Então, esse foi um diferencial. E agora ele chama a atenção que o Ceará teve essa semana sem jogos e pôde fazer uma boa partida diante do Criciúma. Ele entende que essa semana fez a diferença. Não só por ele ter passado para os atletas um pouco mais daquilo que ele quer para o time, mas também porque a equipe treinou ao invés de jogar no meio da última semana. Sobre a vitória, claro que ele estava muito feliz, o Ceará chega à 3ª vitória sob seu comando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a 2ª vitória, foi uma vitória seguida, conseguiu vencer o Tombense e vencer o Criciúma, a primeira sequência de 2 vitórias da equipe na competição. Sabe o Barroca que é importante para a competição. Além disso, venceu um adversário que só tinha, e aí foi uma lembrança do Barroca na coletiva, levado 3 gols em casa no ano. No ano todo, o Criciúma levou 3 gols em casa, agora 5, porque só nessa partida contra o Ceará ele tomou mais 2 gols. Acredita que foi importante fazer o gol cedo, uma coisa que também era forte no Ceará com o treinador anterior, com o paraguaio Gustavo Mourinho. A equipe fazia gols cedo, dessa vez fez um gol cedo, fez um gol com o Nicolas
e entende o Barroca que também foi muito importante, facilitou a vida do Ceará. E é uma coisa que o Barroca não falou, mas vencer uma equipe que não tinha sido derrotada na Série B e que estava na vice-liderança também é um fator de grande importância. Podem ter certeza que dá moral ao jogador ele saber que se ele está brigando pela zona de cima, ele vence um dos 4 que estão na principal zona, na zona de classificação para o acesso à Série A do Brasileiro. Isso o atleta sente, o atleta percebe, o atleta começa a ter maior confiança em si mesmo. Óbvio que o Barroca sabe disso e óbvio que os atletas também têm conhecimento disso. Então, foi muito importante essa vitória do Ceará sobre o Criciúma. Lembrem-se que o Ceará enfrentou o Guarani. Hoje o Guarani não está no G4, mas o Guarani estava no G4 e o Ceará foi derrotado. Enfrentou o Vitória é líder ainda da Série B e já era líder e ali invicto. E o Ceará também foi derrotado. Então o Ceará precisava desse jogo da afirmação. Pegaram um time forte e poder batê-lo. Melhor ainda que o Ceará fez na casa desse time forte. E, além disso, no dia em que essa equipe poderia assumir a liderança da Série B do Brasileiro. Então, não era um time que não estava aí para o jogo. Era um time que sabia da necessidade da vitória, mas que acabou sendo derrotado porque o Ceará foi superior no jogo. Teve chances, foi lá e fez os gols e não tomou mais do que um gol do seu adversário. Sobre a sua equipe, sobre o Ceará, o Barroca acredita que a equipe fez uma boa partida, que apesar de não ficar com a bola o tempo todo, ele prefere que o time tenha posse. O time teve em alguns momentos, mas não o tempo todo. Conseguiu controlar o adversário que teve mais a posse de bola e sabe que tem pontos a melhorar. Ele utilizou essa expressão. Precisamos melhorar, aspas diretas do que disse o técnico Eduardo Barroca. E essa melhora ele quer que aconteça na partida contra o Londrina. O que ele disse sobre a partida contra o Londrina? A gente vai dar um salto de qualidade ainda maior para conseguir fazer um grande jogo em Londrina. Dessa vez eu não vou trazer aí um trecho da coletiva do Barroca, porque é muito perigoso para um canal utilizar imagens que não são próprias. Todas as imagens que vocês veem no meu canal são imagens que eu fiz ou fotografei. Não há imagens secundárias. Se um dia elas forem cedidas, vão ser cedidas assim nominalmente por alguém. Por exemplo, a TV Artilheiro, eu tenho participação nela, pode me ceder imagens, né, com o meu amigo Garibaldi, e aí não tem nenhum tipo de problema. Mas eu farei o possível para não buscar imagens de terceiros para utilizar aqui, porque infelizmente é problemático, né? Um dia você diz uma coisa que alguém não gosta e aí acabam querendo tirar o seu canal do ar e fazem uma denúncia para o YouTube. As imagens são 100% minhas, então todas elas com direitos 100% meus, então não vou usar as imagens do Barroca porque eu não tenho, teria que usar do clube, então de colegas que me cederam lá de Criciúma, e por conta desse perigo eu vou passando para vocês as aspas. Essa imagem que você vê aqui nessa TV 4K é uma imagem minha, feita por mim, é imagem de arquivo, e essas imagens que estão cobrindo a minha conversa com vocês apenas para que nós possamos entender que foram coisas ditas pelo técnico Eduardo Barroca, também são imagens próprias, imagens que foram feitas por mim. O que ele diz nominalmente, o Barroca? A gente vai dar um salto de qualidade ainda maior para conseguir fazer um grande jogo em Londrina. Está acreditando muito, né? O técnico Eduardo Barroca falou de salto de qualidade. Vou repetir. A gente vai dar um salto de qualidade ainda maior para conseguir fazer um grande jogo em Londrina. É a partir da quarta-feira. O Ceará joga pela 8ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. No final, ele voltou a lembrar que o Ceará precisa fazer um campeonato de recuperação. É verdade. Quando o Barroca chegou ao Ceará, a equipe não tinha ponto na Série B, vinha de derrotas em sequência, e foi bem por isso que a diretoria do clube
acabou mudando, tirando o Gustavo Morínigo e colocando o Eduardo Barroca. Não sei se eles estavam certos ou errados, mas o trabalho do Barroca é fazer com que a diretoria do Ceará esteja certa. Ou seja, ele trabalhar para buscar o acesso do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. E ele está tentando provar que se estava certo tirar o Morínigo é outra história, mas que estava certo contratar o Eduardo Barroca, é isso que ele está tentando provar para todos. E ele lembrou isso, realmente é uma corrida de recuperação. Com ele, o Ceará já conseguiu jogos com essas 2 vitórias em sequência, conseguiu a vitória contra o ABC, conseguiu o empate diante da Ponte Preta, ou seja, os 10 pontos que o Ceará teve até aqui nessa Série B do Brasileiro foi com o Barroca no comando. E afirmou que a Série B é consistência. Então, a ideia dele, ele já tinha dito em coletivas anteriores, a gente trouxe aqui, é que a equipe brigue para ficar ali entre 7 e 8, e no momento em que chegar entre os 4 melhores, aí possa seguir entre os 4 melhores, porque, como ele diz, a Série B é uma competição de consistência. O Ceará vai fazer apenas um treinamento na segunda-feira no CT do Avaí. É o único treinamento que o Ceará faz ainda em Santa Catarina, é o último, né? Já fez no Avaí, mas é o único pós-jogo contra o Criciúma. Depois vai viajar São Paulo, Londrina. Em Londrina faz um treinamento na terça-feira à tarde. E aí, na quarta, o Ceará enfrenta a equipe do Londrina. Então, é isso. O técnico Eduardo Barroca, se tiver que fazer alguma alteração na equipe, ele deve fazer pela questão principal do desgaste. Disse que gostou do que viu da sua equipe em campo. Tem aí, quem sabe, a possibilidade de ter o Thiago de volta. O Richard certamente não tinha chances pela contusão, ainda mais com o cartão aí é inapelável porque ele está suspenso. Mas o Thiago é uma situação ainda de interrogação, se ele volta, se ele fica tratando por lá, se ele vai para o jogo, se ele não vai. O certo é que o treinador já percebeu que se colocar o Lacerda ali para jogar, seja ao lado do Thiago, como aconteceu contra o Tombense, seja ao lado do Luiz Otávio, como aconteceu nessa partida diante do Criciúma, ele sabe que terá um zagueiro que pode lhe dar o retorno esperado, uma vez que nessas 2 partidas o Ceará conseguiu vitórias nessa Série B do Brasileirão.